Bom dia, sexta-feira. Muito bom dia para você que está aí, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa boa é ter você aí do outro lado da telinha. Que coisa boa é a gente estar aqui, ó, encerrando a semana juntinhos. Muito obrigada pela sua companhia. Olha só, hoje é o dia dos avós e nós vamos falar sobre isso já aqui no programa. Também vamos conhecer uma nova marca alagoana que está se lançando, Baru Clothes. Eu já estou toda aqui, ó, no look Baru, tá? Já também nós vamos saber muito mais sobre essa novidade. E tem agenda cultural, é claro, sexta-feira, para a gente ficar sabendo o que é que vai acontecer no final de semana aqui em Maceió. Eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia, mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, né? E tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada de coração a cada um de vocês. Lembrando sempre das nossas redes sociais, não esquece, corre lá para acompanhar a gente. Tudo é TV Mar Canal 25, tá? Ó, são todas aqui. Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Inclusive, tá? A dica, lá no Instagram tá rolando sorteio de ingresso para o cinema. Se você ainda não está participando, corre lá para participar. Confere as regrinhas, tá? Segue tudo direitinho e participa para ver se você vai faturar. São 4 ingressos que estão sendo sorteados por lá. E também, né, tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa produção. Estamos sempre online aí, ó, ligadinhos em você. Joinha? Vamos lá, vamos começar o dia, pessoal. Hoje, dia 26 de julho, é comemorado o Dia dos Avós. E aí, pra gente bater um papo super legal, né, sobre esses personagens que são tão importantes na nossa formação, na formação de qualquer pessoa, eu convidei aqui, ó, a psicóloga Zaira Mendonça pra gente falar sobre isso. Muito bom dia, Zaira. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui, ó, Bem Assim, né? Quando a Zaira veio, não foi eu que estava apresentando. Então, pela primeira vez comigo, bem-vinda. Prazer. Os avós têm essa importância mesmo na formação das pessoas, Zaira? Tá, então, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de falar de um tema como esse, né? Quando a gente pensa em avós, eu acho que a gente pensa em hereditariedade, Sim, em cuidado, em doces, né? Em permissividade, assim, as pessoas associam os avós a essas figuras. E assim, a gente tem que entender os avós como assim, pai dos nossos pais, né? E como assim? Claro que é pai dos nossos pais. Mas, assim, em termos de cuidados, os pais têm aquela obrigação direta do cotidiano. Que quem é pai e mãe ou tem obrigações diretamente com crianças sabe como se torna exaustivo. E aí, você ser avô e avó, você já está assim, na retaguarda desses pais. o pessoal fala, né, que avô e avó é pai duas vezes, pai e mãe duas vezes, né? E aí, de onde vem isso, né? É porque, assim, é duas vezes. A obrigação primeira fica com os pais. Sim. E os avós ficam ali na retaguarda. E aí, no cuidado, na experiência. Porque, assim, muitos avós relatam, se eu fosse pai e mãe com a cabeça que eu tenho hoje. E aí, eu sempre brinco, não, você só é o avô que você é hoje porque você foi pai e mãe um dia. Né? Então, assim, o avô e a avó, ele está vivendo a parentalidade de uma maneira leve. Porque agora as obrigações também cotidianas, muitas vezes não são deles. Sim. Né? No sentido daquela provisão da responsabilidade, do trabalho que eu digo sempre assim, exaustivo, que a gente sabe que criança exige da gente, né? Sim. E aí é legal ter um dia para se comemorar, o dia dessas pessoas que são tão importantes aí na formação dos pais e depois na formação dos netos. A gente vive numa sociedade que a gente tem marcas, né? Ciclos. Sim. Então, a gente tem vários dias de comemorar várias situações e vários papéis e personagens. Então, eu acho que é bem legítimo a gente ter o Dia dos Avós, para a gente lembrar, assim, de curtir mais esse dia, né? E de não é presentear no sentido da presença, presentear no sentido de agradecer. Porque às vezes também tem pais que contam diretamente com os avós nos cuidados, mas também entra naquela rotina e às vezes a gente esquece de dizer muito obrigada, né? Sem você não seria a mesma coisa. Sim. Até para os netos também terem aquele orgulho, de dizer, hoje é dia da avó, do avô. E o avô e a avó também se sentir prestigiado. Sim, porque é uma fase da vida em que muitas vezes acontece isso, né? Esse desprestígio em relação à idade. Eu acho que é legal que a gente também coloque esses pontos, né? Fale sobre isso. Muitas vezes a gente escuta que se tornar, quando a pessoa fala assim, já sou avó, então já sou avô, né? Associa isso a algo ruim, a algo mais depressivo.
E nem sempre precisa ser assim, né? Foi ótimo você tocar nesse ponto, porque assim, geralmente as pessoas são avós e avós numa idade, assim, vamos pensar, terceira idade, né? Sim. Que se a gente vai falar em desenvolvimento humano, a gente está falando em numa idade, adultez velha, adultez Sim. avançada, é assim que a ciência trata. Então, assim, aí a gente já está se sentindo assim, já está muitas vezes no mercado de trabalho de uma maneira menos acelerada, quando já não deixou de trabalhar, fora de casa. E aí, assim, a gente se sente um pouco improdutivo, né? Sem utilidade. Então, assim, a gente dar visibilidade aos avós e às avós, né? Num momento como esse, se torna extremamente rico, porque eles se sentem assim, tá, eu sou importante. Né? E de fato são, né? Mas, assim, Sim. às vezes a gente precisa sentir, de fato, que a gente é importante para o outro e para aqueles que a gente dedica uma vida, né? E aí, assim, e tem gente que diz, já sou avó, como se fosse um pesar, peso, né? Um pesar, mas assim, ao mesmo tempo a gente também observa que isso se transforma rápido. Porque quando o neto ou a neta nasce, pronto, né? Parece que é mágica, é banhado de um amor que muitas vezes eu desconhecia. É um amor tão diferente do amor dos pais, mas é porque eu sempre destaco, o amor dos pais é um amor que tem um quê de responsabilidade grande. E o dos avós, eles sabem que tem os pais para a responsabilidade maior. Para então, educar, né? Então eles podem alisar, né? Eu sempre digo assim que a avó e a avó têm uma responsabilidade grande também, porque no sentido de que eles devem sim ser a calma, né? Digamos assim, porque já têm experiência, já educaram, já atravessaram gerações. Mas a gente também tem que ter em mente que se os avós... Porque a avó é para estragar. Né? Tem muitos pais que falam isso. Tem. E os avós, né? Alguns também, avós né? também falam. É verdade. E tem pais que dizem, não vou deixar na sua casa porque você estraga. E eu acho que tudo é uma questão de diálogo, né? Claro que o avô e a avó não é pai e mãe. E eles vão sim fazer algumas concessões que os pais não fazem e nem deveriam fazer. Quem tem que fazer são os avós mesmo, os avós, os tios, né? Eu digo assim, o entorno da família. Respeitar, né? Cada um ali o seu espacinho. Porque assim, eu sempre digo que o meu avô e minha avó foram extremamente importantes na minha vida. E que eles deram limites, mas também souberam ser permissivos na hora exata. Eu acho que é bem isso, assim, flexibilizar na hora de dormir, né? Flexibilizar ali na alimentação às vezes. Que a avó e vô também é para isso, né? Também é para isso, né? Para dar esse carinho. E aí outra coisa também que eu queria que a gente comentasse, Zaira, é sobre depressão. Quando a gente fala de terceira idade, né? Porque como você falou, geralmente quando a gente fala de avó e avô, está muito associado à terceira idade. E aí nessa época, aquela fase em que vem a aposentadoria, em que as atividades elas já não são mais tão intensas, os netos eles aparecem só às vezes, né? Não é sempre. E vem a depressão. É comum nessa fase também? Então, o que é a depressão, né? E assim, ela está associada a alguns fatores. Mas quando a gente pensa na terceira idade, a gente pode realmente pensar assim, como eu estava dizendo e você também já disse, a gente desacelera de algumas atividades e a gente precisa continuar tendo projetos de vida. Esse é um desafio, né? Porque assim, já conquistou algumas coisas, diga assim, em termos de trabalho, em termos de família. Só que aí, se a família, os descendentes, conseguem inserir esses idosos numa rede de projetos e de apoio e de convivência, que fortaleça vínculos, a gente corre menos riscos desses idosos caírem numa depressão. E aí a gente entende hoje também que os avós de hoje são bem diferentes dos avós que a gente teve, eu acho, né, da minha geração. Os avós que a gente teve, eles tinham uma dedicação, tinham famílias maiores, que eu acho que é um ponto que a gente não pode deixar de perceber. Então, assim, as visitas poderiam ser mais frequentes, mas assim, a família era maior, então tinha mais gente para eles conviverem, para eles se ocuparem, para se ocuparem deles. E hoje a gente sabe que as famílias estão cada vez mais reduzidas no número de membros. Reduzidas, as pessoas elas estão cada vez mais atarefadas, enfim, rotina cheia, né? Mas aí eu sempre digo assim que um dos caminhos para a gente pensar uma terceira idade saudável é a gente manter os idosos, manter os vínculos deles com os afetos deles para além da família. Assim, tem clube das avós, né? Tem amigas que compartilham os netos. Saem com os netos. E elas têm, e mesmo quando não saem com os netos, elas têm um vínculo de amizade e de convivência que fortalece assim, a gente ter projetos e planos e se sentir cuidado. Porque eu acho que o desafio da depressão na terceira idade tem a ver com falta de sentido, sabe, da vida. E aí por isso que os pais e mães de pequenos precisam atentar que lugar eles dão aos avós na educação dos filhos. Porque eu não digo assim, não é aquela educação de a responsabilidade do mundo todo ser sua. Mas por que não a gente também inseri-los? Eles já têm experiência, eles criaram a gente. Então, eles podem contribuir de uma maneira, às vezes,
muito mais efetiva, né? Do Tá. que às vezes os adultos aproveitam. Além dessa contribuição assim na educação, de tentar inserir mais, quais seriam outras ações que os familiares eles poderiam fazer com os avós, né? Tentar deixá-los mais à vontade e fazer com que eles se sintam mais úteis. Quais seriam essas ações? Tá, eu estava conversando com uma colega de trabalho esses dias e ela disse assim que acha super interessante como a mãe dela e a filha se dão bem. Vão dormir de madrugada conversando quando a mãe dela vai para lá. E aí eu li, porque, poxa, que bacana, uma avó de quase 60 anos com uma criança de 10 e elas têm esse tipo de vínculo. Então, assim... E assim, a avó mora no interior, mas quando vem, vão dormir, tipo assim, como duas amigas fofocando, né? Então, assim, você me fez essa pergunta e eu lembrei disso. Porque, assim, às vezes a gente somente oportunizar o vínculo se dá naturalmente. Porque, assim, geracionalmente, a criança, se os pais respeitam os pais deles, ela vai entender o lugar que os avós têm. Então, acho que a gente também precisa entender, enquanto adulto, médio, né, que tem filhos, que a gente precisa tratar os nossos pais de uma determinada maneira que sirva de exemplo, de identificação para os nossos filhos. E aí, assim, isso é um caminho possível e que solidifica vínculos afetivos. Porque, às vezes, a gente não trata bem os nossos pais. Sim. E os nossos filhos vêm. Então, qual é o tipo de vínculo que eu estou ensinando para o meu filho a ter com o meu pai? Então, assim, começa daí. E aí, assim, eles terem programações só deles, avós e netos. Podem ter programações só deles, né? De ir para o cinema, de assistir um filme em casa, de ter o dia da pipoca, o dia de dormir na casa da minha avó. Eu tenho uma outra amiga que ela assim, que o filho dela tem toda sexta dormir na casa da mãe dela. Já é um programa assim deles dois. Então eles têm, e também é criança e também está quase com 60 anos. Então, quando os avós também têm essa disponibilidade, porque às vezes o próprio idoso se sente inseguro, né? E aí, quem precisa dar segurança a eles e dizer, tudo bem, pai e mãe, eu confio, fico com a criança aí uma noite, inclusive dar uma folga, né, para os pais. Sim, é importante. Né? Outra coisa, outro ponto que eu queria que a gente abordasse você falou das diferenças, né, das gerações. Geralmente, quando você fala de avô e avó, para neto, é uma diferença grande, né, assim, considerável, de anos. E aí, como é que os pais eles também podem ajudar os filhos a entenderem que às vezes alguns comportamentos, né, dos avós são comportamentos porque eles são de tempos atrás, né? A cultura era outra, a nossa realidade era outra, né? É interessante que os pais eles também façam esse, vamos colocar assim, meio de campo aí. Sim, você traz uma questão também importante. Sim, é essencial. Só que na verdade, como é que isso se dá, né? Se faz? Se a gente consegue criar os filhos sempre historicizando tudo que a gente vive hoje, fica mais fácil incluir os avós nesse contexto. Sim. Mas assim, tem gente que dialoga pouco com os filhos. Tem gente que está no carro, indo levar o filho na escola e não fala nada. E não conta assim que a Amélia Rosa um dia tinha um monte de casas, porque eu morei por aqui perto, e vi casas, e andava de patins ali na rua do Maicá. Então, assim, aqui, esse contexto, eu conheço bastante. Então, assim, eu conto para as pessoas. Então, imagina se tiver filhos e netos. Você tem que transmitir tudo o que a cultura foi. E olha que foi um dia desses, né? Essas coisas que eu estou contando já é da minha experiência. Você imagina meu avô que dizia que ele era da época do fogão, só a lenha, não tinha fogão a gás. E ele dizia que a invenção do fogão a gás era uma coisa fantástica. Então, assim, se a gente não dá ouvidos e contextualizar o que os idosos viveram, como é que a gente é adulto, como é que a gente vai tornar que as crianças entendam isso? Então, assim, eu penso que nas coisas cotidianas a gente começar a contar histórias para os nossos filhos. Né? Histórias da realidade, histórias de que um dia já tinha o caramangue, histórias para a criança se tornar, então a vovó, ou você, ou minha bisavó, né? Porque agora já vocês bisavós, mas que viram certas coisas acontecerem na cidade, nas relações. Aí sim fica mais fácil entender que a vovó e o vovô não é do tempo do celular, mas que eles estão se esforçando. Muitos vovôs já têm celular, já têm rede social, né? Então, assim, e a criança tem que ter um pouquinho de paciência, que às vezes é a criança que ensina eles. Mas eles têm que lembrar que na época dos avós, mal tinha o telefone fixo, que caía a ligação. Então, assim, a gente precisa contar histórias. E de uma maneira que seja lúdica, né? Divertida. Sim. Ai, gente, que lindo, né? Então, agora, para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, quais que seriam as dicas ou a mensagem que você deixa quando a gente fala de Dia dos Avós para as pessoas que estão nos assistindo? Então, eu acho que a gente precisa entender que esse vínculo dos avós com os netos e dos netos com os avós, eles são essenciais para a gente ter uma vida saudável. Eu sempre digo assim, tanto os idosos, que assim,
continuam vendo vitalidade e descendência naqueles seus, porque são deles também, né? Faz parte da história do que eles construíram na vida. E eu acho, e para os netos fica aquele sentimento de que bom que eu tive uma avó e um avô, e tenho, né? Quem tem ainda aproveite. Que tem um avô e uma avó que podem compartilhar vidas, saberes. Porque, assim, a terceira idade, ela traz algumas coisas difíceis, mas ela traz a sabedoria e a calmaria que a gente, no contexto que a gente vive, Sim. de adulto, de correr, que a gente não tem. Então, os avós, eu digo assim, até a gente que tem uma idade relativamente média, tem avô, se tiver avô e avó, aproveita, vai lá bater um papo com eles sobre a história, sobre a vida, sobre a família, sobre os projetos que eles tiveram um dia, sobre como eles pensaram o mundo, porque isso é transmissão de afeto, transmissão de saber e transmissão de modos de ser. É isso que eu queria dizer. Maravilhosa, né? Muito obrigada pela sua Eu que presença, Zaira. agradeço. Tem contatos, redes sociais? Vamos compartilhar, né, para o pessoal de casa aí buscar mais informações, até mesmo, quem sabe, né, trocar aí alguma ideia. Eu tenho um Instagram, né, Zaira Mendonça. Tá, Zaira com I, né? Isso? Zaira com I. Isso. Zaira Mendonca, @Zaira Mendonca. E é isso. Acho que essa é a minha rede social aí que eu Então, disponibilizo. quem quiser acompanhar, fica aí à vontade, Instagram, Zaira Mendonça, tá? Sim, a cedilha, claro. Isso. Zaira com I. Obrigada mais uma Obrigada vez, tá? também. Bom dia. Bom dia. Você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. No próximo bloco, eu venho para falar sobre uma nova marca, nova loja de roupa que tá aqui, ó, bombando em Maceió. Baru. Volto já já.